Então vamos continuar aqui, Gus. Bom, os gabaritos aqui, não sei quais ativos que você está acompanhando exatamente hoje em dia. Eu tô acompanhando só o placar. Tá bom, só o placar. Só o placar. Cara, abrindo aqui o jogo contigo, eu até falei pra ti ali na rua que a gente se encontrou, mas semana passada a minha rotina foi bem ruim, assim. Eu, eu acabei não, acho que eu nem mandei gabarito aqui na escola, ou se mandei pouco, tava bem desconectado do gráfico. Daí, essa semana, voltei a mandar os gabaritos. E, pô, eu acho engraçado como parece que um dia ruim acaba estragando meus outros, mas no fim, quando tá numa sequência, é bem bom, assim, sabe, produtivo. Assim, um dia ruim acaba estragando os outros, um dia na vida. É É, que tipo um dia, tipo um dia que eu, pô, sei lá, tô mais cansado, assim, sabe? Daí eu acabo não fazendo, não faço o trabalho de fazer o gabarito, enfim, que é simples, e daí acaba acumulando 2 dias e parece que fica numa preguiça, e daí depois acaba ficando perdido, mas quando tu volta a fazer o negócio, tu vê que é simples, assim, né? é, Ontem, é, tipo, de ontem pra hoje tive que atualizar pouca coisa, ontem à noite tive que atualizar pouca coisa, quando cheguei na faculdade tive que atualizar pouca coisa, de manhã anteriormente tive que atualizar pouca coisa. é bem simples na real de fazer. É que a gente confunde às vezes disciplina com motivação, né? Uhum. Tu não vai estar motivado todos os dias. Aí realmente, motivado todos os dias para fazer o que deve ser feito, eu não vou estar. Agora mesmo essa friaca para levantar hoje tá frio, né, cara? Ou quase não levantei, cara. Tá gostoso, né? Tá É, gostoso isso. mas não tava motivado. Mas é importante ser disciplinado, né, cara? 37135. Ai, 37115. Então assim, quando tu sair da tua rotina, todas as vezes que você sair da tua rotina, tu vai ter menos desempenho. E aí, em se tratando do mercado financeiro, menos desempenho é perdas, né? Perdas Uhum. financeiras ou menos dinheiro. Bom, tava sob esse efeito de compra aqui no Bitcoin, Tu não tá direto, compartilhando, tá, Diego? não tô. Tô fazendo aqui o gabarito do Bitcoin, né? Vou atualizar rapidinho aqui o M1, mas vamos pelo normal mesmo, senão vocês acabam fazendo errado depois. Então, mensal, não muda muita coisa. Aqui tá com rompimento da CLT, já tem, né, NRS, isso aí tudo a gente já viu, né? Tem agora esse pivô já é uma realidade, tá vendo? Uhum. Aquilo que a gente viu na aula agora, antes de eu levar a Manu. Esse pivô sendo uma realidade, ó, esse aqui. Caso alguém tivesse, por algum motivo, vendido aqui em algum lugar, não tem mais sentido ficar vendido, entendeu? Porque aqui Sim. vai nascer uma tendência, vai nascer uma expansão. Lógico, aí eu vou ter outra resistência aqui, mas ele é uma realidade. Outra coisa, né? O oposto também se assemelha. Caso você esteja comprado aqui, não faz sentido liquidar agora. Sim, igual teve uma vez ali que a gente até conversou que eu tava numa operação e saí, acho que de novo eu tinha analisado que ia ser um pullback, saí quando fechou, tipo, fechou o topo, eu tava desconectado e saí, e daí depois, sei lá, subiu cento e poucos pips, eu saí com 40, 30. Isso, a primeira coisa que eu te falei naquela época, naquele caso, que eu te falei hoje também nessa aula anterior, e que eu vou te falar agora de novo, e que é a mesma coisa, e eu quero que você perceba que as minhas orientações são sempre as mesmas. Não é só a técnica que é a mesma. As minhas orientações, se você vê os vídeos antigos de qualquer aluno meu, são as mesmas. É sempre as mesmas. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é parar de querer determinar se é pullback ou não. Você pode até entrar com uma expectativa de lucro de pullback ao qual você vai ficar mais atento, de Uhum. retração que você vai ficar mais atento. Fazer uma análise, fazer uma Mas nisso gestão você ativa, coloca né? uma gestão, um gerenciamento. Você entrou, aí você coloca um break-even,
você deixa os preços irem para as expansões e vê se ele consegue fazer com que suportes virem resistências ou resistências virem suportes. Aí você faz o trabalho que é do especulador financeiro, que é transformar informação gráfica em inteligência financeira. Para você saber se está caro ou se está barato. Basicamente é isso. Então, quando eu pego aqui no Bitcoin essa cabeça de pivô e ele fecha, ele, só de fazer acima já nasce a tendência, né? Isso pro método Atos, tá? Aí fora o pessoal fala que não tem consenso sobre o que é tendência. Por isso que a gente não é que a gente não debate, a gente até conversa, entende o jeito que o pessoal opera aí fora. Só que a gente é muito disciplinado, somos muito disciplinados em manter esse padrão operacional, que ele é extremamente lucrativo, muito mais do que eu consigo pegar. Ele dá muito mais dinheiro do que o meu bolso consegue, né? Que o meu balde consegue pegar, né? O Foreman falou isso, o meu balde ainda é pequeno, o meu também é pequeno, né? Às vezes alguém fica frustrado porque tem muitas marcações de entrada e acham às vezes, eu não consigo pegar tudo. Eu também não consigo pegar tudo, cara. Sabe? Sim. A maioria dos trades eu não pego aqui que eu marco nas entradas. Por exemplo, eu de ontem para hoje, eu fiz essa compra aqui no Bitcoin, né? Uhum. Aí, só que eu já saí. E aí fui dormir. E escolhi uma estratégia de proteção, bateu, beleza. Vou fazer o quê? Era gestão passiva, beleza? Então, gestão passiva, tô dormindo, tô tranquilo. Aí eu cheguei agora, te atendi de manhã, que é um outro business, né, que eu tenho, mercado, o trade é a minha renda principal. Hoje eu até falo assim, ó, te ensino a fazer tua renda principal. É melhor do que viver de trade, sabe? Esse pensamento de falar assim, viver de trade. Primeiro que ninguém vive de trade, né? Vive de comida, a vida é muito. Nem só de pão viverá o homem, né? Jesus já falava. Nem só de trade viverá o homem, dá pra falar a mesma coisa, né? A vida é muito mais do que o trade. O trade é importante dar nome aos bois. Ela é a minha renda principal hoje. E graças Uhum. a Deus ela não é a única renda, né? E nunca vai ser. Nem se eu for muito, muito, muito bilionário, que eu serei muito, 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 muito bilionário. Pela expectativa matemática, pelo jeito que está indo. É só eu continuar fazendo o que eu já faço. Na última década, fazendo a próxima e pronto. Mesmo assim, ainda vou investir em imóveis, vou investir em outras coisas. Então, que vai me gerar renda, né? Uhum. Então, a renda principal. Beleza. Aí vim, te atendi, porque tinha esse acordo contigo. Levei a Manu para a escola, que é outra coisa inegociável para mim ali. Vou levar ela, né? Gosto. Ela já está crescendo bastante, então é um negócio que para mim me sinto muito rico levando ela e buscando na escola de motinha elétrica, né? Ela vai Uhum. pilotando ali na calçada e tal, ela acha muito massa. E até queria vender a motinha elétrica para pegar um patinete, umas bicicletas sei lá, trocar, né? Uhum. Aí ela abraçou a motinha e falou: não vende, não vende. Ela gosta, né? Aí beleza. Então me sinto muito rico, fui lá e assim, ó, ao viver a vida, as oportunidades passaram aqui no gráfico. Natural. Só que é interessante aquela síndrome do gato de Schrödinger, sei lá como é que fala isso. É a do gráfico de Schrödinger. Só dói aquele trade que tu viu que teve. Imagina, tem inúmeros ativos. Nesse exato momento tem um trade dando agora e a gente conversando. Por que Sim. aquilo não me dói, não gera fomo? Que não Percebe? é. Por que o fomo é Uhum. só quando eu vejo? Que tu vê a realidade. E assim, ó, tu tem que trabalhar, Gus. O que tu tem que fazer agora de comportamento? Técnica, cara, eu vou te dar uma nota 7 na técnica, tá? Falta de gabarito. Eu estou escrevendo um livro técnico, né, do método, Uhum. que vai sanar vários problemas, né? E vou botar ele para vender na Amazon, não sei o preço ainda, mas vai ser uma obra-prima, tá ficando bem legal, tá? Bem a minha visão mesmo, vai ser um legado que eu vou deixar. Mas, cara, a escola tem aulas gravadas, e eu tô organizando a aula da escola. Tô organizando as aulas.
E o próximo passo agora é organizar certinho, por enquanto ainda no Drive, à medida que a escola for crescendo, com venda recorrente, gerando caixa recorrente, aí eu vou organizar melhor, né? Mas, cara, a gente tem aula, tem as imersões, tem aulas. É que hoje eu ainda, depois que ficar organizado, tu vai conseguir achar onde é que tá. ABC mais LT, onde é que tá tudo, né? De fácil acesso. Por enquanto tem que ir lá pesquisar, fazer uma pesquisa. Beleza. Mas tem a pergunta também que tu pode fazer no chat, que sempre é respondida. Sim. Então, tecnicamente, cara, tu é nota 7 e tu tem que ser 10. Tu tem que ser 10, cara. Tem coisas assim, ó, que você erra por gatilho emocional. Te falta confiança na tua análise. E essa confiança não é falta de um livro ou falta de um catálogo. Não é, tá ligado? Sim. Ela é falta de você realmente fazer o que deve ser feito, de ter um rapport com o gráfico. Percebe o que eu tô te falando? Sim. Então, quando eu te perguntei na aula anterior sobre a cabeça de pivô, o que que acontece, que você falou do fechamento, isso ali diz muito, sabe? É um gatilho emocional. Tu tem que responder bem, cara. Imagina que você é um cirurgião e você vai atender ou vai operar ou você vai dar um seminário para outros cirurgiões. Tem várias nuances ali, né? Imagina você como cliente, o seu cirurgião titubear e errar. O nome do procedimento, se confundir, ter que buscar no livro. Na hora que tá conversando contigo, você vai deixar ele abrir tua cabeça? O cara perde a confiança, né? Você perde a confiança no cara, né? Quando você gagueja ali para responder, você perde a confiança em quem? Em mim mesmo. Em você mesmo. Tem um axioma que diz assim, ó: é preciso que você confie em você e na sua análise se você quiser ser um operador de sucesso. E você não tem uma confiança tão grande na sua análise. Isso lá de trás, tá? Lá de trás, a tua autoestima, cara, ela vem crescendo. Eu te conheço há um pouco tempo ainda, não tem 2 anos, né? Vai para uns 2 anos que eu te conheço, mas não é 2 anos que você é meu aluno. Tu precisa trabalhar a tua autoestima, sabe? Tua autoconfiança, percebe? Uhum. Não é só você não, a maioria das pessoas camuflam, mas o mercado ele mostra isso. E como é que você vai trabalhar a tua autoestima? Existe um caminho, existem várias formas de se trabalhar uma autoestima. Mas um caminho muito sólido, que vai dar muito certo, que é garantido, é 100% garantido que vai dar certo e que vai te fazer centrado para que você seja um cara com autoestima boa e saudável, tá? Não é nem aquele cara que se acha demais, nem o que se acha de menos, é o cara... Qual é a autoestima saudável? A autoestima conectada à realidade, né? E principalmente conectada à realidade de que a realidade, que a sua realidade, ela é um reflexo das suas ações. Ou seja, você muda a tua realidade. Você não muda o gráfico, mas a sua realidade você muda, entendeu? Uhum. Ah, sou muito magro, vai pra academia. Sou muito gordo, vai pra academia. Faz dieta. Ah, pô, tô sem dinheiro. Vai fazer negócio. Não é nem trabalhar. Trabalho é uma forma de fazer negócio. Vender. Qual é o negócio do trabalho? Vender tempo por dinheiro, né? Uhum. Então pensar em fazer negócios. Fazer negócios é o seguinte: comprar barato e vender caro, correto? Sim. O trabalho, infelizmente, ele começa te remunerando, fazendo você vender caro e compra barato. Vende barato e compra caro. Né? Você vende seu tempo barato e quando você vai comprar alguma coisa aí fora, é muito tempo do seu trabalho para você pagar no iPhone. Né? Sim. Percebe? Então o Sim. trabalho é o começo ali. Por isso que existem as frases ali, acho que é JP Morgan, ou não lembro quem falou. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Né? Quem Uhum. trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, porque é o começo ali do fluxo de renda de curto prazo. Por exemplo, tu tem um trabalho, tu é quase economista por formação, tu tá estudante de economia, teus professores ali trabalham, eles não têm tempo para ganhar dinheiro. Né? Com todo respeito aos teus professores, tá?
Só que de mercado financeiro, cara, são assim, zero à esquerda. Não tem porra nenhuma. E não consegue entender nem por que ganha um pouco. Como é que um economista não consegue entender por que ganha um pouco? Não entende demanda e oferta, né? Tem que se sustentar através do Estado, tendo que proteger a classe de professor. Enfim, porque são desconectados da realidade, percebe? Uhum. Enfim, voltando para tua autoestima. Um caminho muito sólido para você construir a sua autoestima, e é o que você tem que fazer, e isso, por mais simples que seja, já valeria, cara. Tudo que você já me pagou de mentoria, que não foi muito, tá? Aposto que nesses 2 anos aí, qualquer amigo teu aí que é baladeiro já gastou mais com balada do que tu gastou com mentoria de mercado, né? Bobear até eu nesses 2 anos. Gastou isso, tá vendo? Tem que colocar os pingos nos is. A galera, gastei lá com a mentoria lá. Pô, 2 anos, tu gastou 4 mil ali, 3 mil naquela vez, mais 1.000 agora com essas privadas. Cara, ou tá saindo muito pouco, ou saindo para os lugares errados, que não é um lugar bom para estar saindo, porque não vai fazer boas conexões. É bom sair, é bom fazer conexão, você precisa de networking vale mais do que dinheiro. E ninguém vai fazer amigo em casa, tá ligado? Não existe. Tem que sair mesmo, tem que fazer negócio, tem que saber se relacionar. Mas gastou muito mais do que com balada, entendeu? Isso que tu não bebe ainda, sabe? Muito mais com balada do que com a formação de ser trader. E não tô pedindo mais dinheiro teu, não é isso. Tô chamando a reflexão de que o que é o que. E aí teus amigos vão te criticar de que você comprou o meu curso. Teus professores vão te criticar que você comprou o meu curso, sendo que você gastou mais com balada do que com a teu processo de formação, percebe? Uhum. Todos desconectados da realidade. Por isso que vão o quê? Ganhar pouco. Quando a pessoa, na atuação dela, é desconectada da realidade, ela recebe pouco. Porque o natural é que o mercado ele te explore. É óbvio. Uhum. Todo mundo quer o teu dinheiro, todo mundo quer as tuas coisas. As pessoas querem o que é teu. Quando você ficar muito rico, Gus, tu vai ter um grande problema, cara. Que as pessoas vão te odiar. Do nada, assim, sabe? A inveja vai ser foda, assim. Eles não vão aguentar conviver do seu lado, sabe? E eles vão tentar atacar a tua autoestima. Cara, a Manu, a Mika e a Manu, né? Minha mãe também, obviamente, mas eu não sou responsável por cuidar da minha mãe. É óbvio que se ela precisar, graças a Deus não precisa, cuidarei dela, estarei com ela e tal. Mas ela é minha mãe e eu sou filha. Agora, minha família, minha esposa e minha filha, né? Uhum. E principalmente minha filha, porque ela é uma menor. Então eu tenho um papel de pai ali. E o meu papel principal na formação da minha filha, estou falando de amigo, tá? É criar a autoestima da minha filha. Uma vez que ela tenha a autoestima dela criada, acabou, cara. Não vai ter ideologia, não vai ter. Ela não vai ser massa de manobra, sabe? Ela vai ouvir as mesmas coisas que eu escuto. O que, que eu escuto? As pessoas tentam me manipular, geralmente tentam fazer negócios comigo que eu não quero, ou querem que eu faça o negócio do jeito dela, negócios financeiros mesmo que eu tô falando, sabe? Aí eu tento explicar que não vale a pena para mim, e por isso eu fico fora desse trade, porque eu tenho trades melhores, percebe? Uhum. E eu também tenho capital reduzido. E elas se ofendem. Eu já tive, principalmente quando a cidade é menor, assim, as pessoas têm pouca musculatura de trade, de negócio, assim, ó. Elas querem, aí elas acham que você, de alguma forma, tem que fazer. Se elas comprarem um produto teu, você tem que comprar um dela na cabeça delas, entendeu? Uhum. Isso não existe, cara. Pode acontecer, mas não existe. E aí, quantas vezes tu já não escutou as pessoas falando, o Diego, ele é muito ruim de fazer negócio, que ele quer fazer sempre do jeito dele. Tem nada a ver isso aí. É por que eles estão falando isso? Porque eu tenho minha autoestima, eu sei falar não. Eu não sou ruim de fazer negócio. Eu fiz vários bons negócios contigo, por exemplo, com o Getúlio, nosso vizinho. Não, não?
Eu estou sempre fazendo negócio. Meus clientes que compraram meus produtos, que compraram e usaram os produtos, são muito satisfeitos. Vai encontrar alguém que comprou e não usou, daí não tem como ele ser satisfeito, né? Ele vai ser arrependido Uhum. de ter comprado. Mesma coisa eu comprar Sim. ali um pedaço de picanha, deixar na geladeira e estragar, eu vou me arrepender de ter comprado. Mas o problema é da picanha? Não, o problema é que eu não comi e estragou, né? Uhum. Mas isso é autoestima. Então a Manu ela precisa de ter essa autoestima bem estabelecida, porque ela vai ser muito atacada como privilegiada. Esse momento assim, ó, ela não, ela vive muito bem, só que assim, ó, vários momentos eu passo em alguma loja de brinquedo, ela quer brinquedo, eu falo, papai tá sem dinheiro para comprar o brinquedo. Eu não falo que eu tô sem dinheiro, eu falo que eu tô sem dinheiro para comprar o brinquedo. E em alguns momentos eu falo assim, ó, você quer sair, fazer isso aí, ir lá comprar tal coisa? Vamos trabalhar com o papai ali, ó. Ela senta aqui no meu colo, a gente olha o gráfico, a gente analisa junto. Aí ela é criança, eu tenho que trazer uma forma lúdica, né? E eu tô protegido, brinco aqui, sem trazer emoção pro gráfico, brinco. Vai subir, vamos fazer uma musiquinha para subir, fico lá, comendo Kendall com ela, né? Uhum. Aí eu falo, ó, Manu, se chegar até aqui a gente faz dinheiro, daí a gente vai lá comprar alguma coisa, o que você acha? Aí eu vou trazendo esse rapport de que o gráfico é uma fonte de renda boa, né? E vou construindo a autoestima dela. Não apenas na beleza, que ela é bonita mesmo, mas em, em poder pessoal, nas coisas que de fato ela faz, sabe? E ensinar que ela pode fazer o que ela quiser fazer, é só aprender. Uma das coisas que eu ensino para ela é assim, ó, eu não sei, eu aprendo. Então é isso que você precisa ter. A partir de hoje tu vai pegar esse jargão ali e vai falar assim, ó, eu não sei, eu aprendo. Vai chegar lá no teu trabalho, que tu vende teu tempo barato e depois vai gastar o teu tempo caro, né, com coisas caras, não é assim? Sim. Por isso tu fica frustrado com o tanto que ganha. Tu vai chegar lá, se perguntarem para você fazer alguma coisa, você vai falar, eu não sei, eu aprendo. Você vai falar que sabe e vai dar um jeito de aprender. Hoje tem inteligência artificial, tem e vai dar o teu jeito, entendeu? Porque se alguém sabe, você também pode saber. Uhum. Poucas informações não estão disponíveis para a sociedade. Até essa técnica absurda está disponível hoje em dia. Que ela era essa técnica que era guardada a 7 chaves, com tudo criptografado, tu não tem ideia. Quando me foi passado assim no grupo que a gente estudou, era tudo criptografado, cara, com alta criptografia que hoje o computador não consegue decifrar ainda aquela criptografia. Eu tenho ali guardado o material que a gente perdeu a chave da criptografia lá para 2009, que está guardado. Conversando com o Henk lá, que é um amigo meu de segurança de tecnologia, que era até do grupo lá que estudava conosco, ele falou que até hoje, assim, ó, para descriptografar isso aí, os computadores não têm capacidade, levaria 300, 400 anos, entendeu? Ô, louco. Então precisa de melhorar a tecnologia para descriptografar. Se melhorar, daí eu tenho material. Não preciso dele também, né? Mas tá lá. Porque depois a gente construiu outro. Como se tivesse, perdeu, vamos fazer de novo. Fez. Mas tá lá, tá comigo. Cara, TrueCrypt era que a gente usava, outras coisas assim. Então, hoje isso aqui tá liberado para vocês, cara. Sabe? Tá liberado, cara. E não há nada igual isso aqui. Beleza. Mas vamos voltar para a tua construção de autoestima, que vai valer a pena todo investimento aí, que isso por si só. Como que eu tô fazendo para Manu construir a autoestima dela? Porque o mundo vai tentar tirar o que é dela. Não tem um axioma que diz, pegue o dinheiro deles antes que eles peguem o seu? Uhum. Eles vão querer tirar, cara. Se pudessem, a maioria das pessoas feias, que não estão bem, se elas pudessem, elas tirariam a beleza das pessoas bonitas. Não é isso que elas fazem quando alguém envelhece? Uma pessoa muito bonita. A Xuxa era muito bonita, agora tá circulando uma foto da Xuxa super velha e feia. Aí tá lá a galera caindo, né? Feliz porque ela perdeu a beleza, entendeu? Então Uhum. tiraria. A riqueza, o pessoal fica feliz quando um cara quebra de muito dinheiro. E incomoda o cara ter muito dinheiro. Você percebe nos comentários da internet, as pessoas se incomodam com isso. Vão se incomodar de você ter tempo livre, elas querem ver você na correria. Vão se incomodar de você ter saúde, um shape pesado, você tá no shape, trincado, forte, não é?
Hum. Tem um influenciador que agora ele meteu o shape, o tio Uli lá, né? Ele era gordinho e tal. É, um falso gordo, né? Falso magro. Aí agora ele só ele, meu, meteu o shape. A galera só criticando lá, velho, que ele tá fazendo conteúdo sem camisa lá. Tá até engraçado. Mas ele meteu o shape, trincou mesmo. Pô, cara. Daí ele é rico, ele já era herdeiro. Aí ensina lá umas formas de investimento trend following, né? Bem inferior ao que a gente usa aqui. Mas legal, é um produto honesto lá, ele vende lá aquilo lá dele. E ele usa um marketing de engajamento, né? Então a galera tá engajando lá, ele falando de mercado e sempre naquela esteira e tá trincadaço. A galera cai matando, velho. Incomodou o pessoal ele ter six-pack, entendeu? É. O que o pessoal quer? Que você fique gordo, que você fique pobre, que você fique... Não, mas não quebradão, que também eles vão ficar com dó de você. E se você não tiver autoestima boa, meu amigo, tu vai sempre ser refém dessas coisas, do cara querer criticar algum caminho que é muito bom pra você. Qualquer que seja esse caminho, cara. Existem inúmeros relatos de pessoas que decidiram estudar para concurso e estavam estudando lá como deve ser estudado, não saindo na sexta-feira, dormindo cedo, não tomando álcool, aproveitando cada hora de estudo, percebe? E as pessoas falando, você tá exagerando. Tentando desestimular a pessoa a vencer, percebe? Sim. Você não vai conseguir. Então, se você não tiver uma autoestima boa, já era, cara. Tu não vai pra lugar nenhum. E aí tu vai vir pro gráfico e vai tentar pegar a autoestima do gráfico. Porque daí tu vai querer fazer trade pra provar que tu é foda. E aí vai querer mostrar trade ao vivo pra provar que tu é o guruzinho do mercado, entendeu? Sim. Que o mercado te obedece. Isso é tudo falta de autoestima, cara. Precisa ser construído uma autoestima para que você não precise dessas afirmações, que daí você fique livre. Não quer dizer que você não possa fazer, mas você vai estar fazendo em um patamar onde isso não vai te afetar, percebe? Sim. Uhum. Tu não pode operar fora da tua zona de conforto. Olha o que eu estou falando. Alto desempenho é atuação na zona de conforto. Poucas pessoas falam isso. Sempre falo assim, sai da zona de conforto. Meu amigo, não existe alto desempenho fora da zona de conforto. Quando o atleta vai fazer um movimento, ele está confortável naquele movimento porque ele transformou aquele movimento em conforto. Quando o lutador vai lutar, ele não faz o golpe que ele não... Na luta lá, ele não tenta um golpe que ele não domina, ele tenta o golpe que ele domina. Correto? Sim. Então tu tem que operar dentro da sua zona de conforto e você não pode trazer desconforto. Coisas que vão te deixar desconforto, pressão emocional. Não pode. Quando você faz isso é por falta de autoestima. E como? Como, Diego, que eu vou construir minha autoestima? Como? Qual é o melhor caminho? Poder pessoal. Poder pessoal é o maior construtor de autoestima. O que é poder pessoal? Como que eu vou ensinar a Manu, de 4 anos, a construir autoestima boa, ter uma autoestima boa? E não é do dia para noite, vai levar tempo. Através do poder pessoal. A gente faz hoje uma lista de tarefas quando a gente acorda e fica em casa, né? Vários dias eu pego ela e falo assim, hoje eu falei, a minha amiga não deixou. Eu falo assim, deixa ela aqui, vamos ficar aqui brincando e fazendo nossas coisas, nossas atividades. Graças a Deus eu tenho essa possibilidade de fazer isso, né? Vários dias eu fico em casa com ela, em casa, passeio, ela me ajuda aqui no gráfico, me ajuda nas coisas, ajuda nas tarefas de casa. A gente faz uma lista de atividade. Beleza. Ela ama. E a gente vai fazendo e vai riscando. Vai ter nessa lista de atividade almoçar, por exemplo. Porque ela tem que almoçar. Ela entende que tem que almoçar como atividade. Então ela almoça, né? Só que quando ela arrisca aquilo lá, que ela faz algo que ela se propôs a fazer, ela ganha poder pessoal. Percebe o que é poder pessoal? Então Sim. poder pessoal é Aquela disciplina. Hã? Aquela satisfação de tu ter feito o que tu tinha que fazer, né? Exato. Essa satisfação não é o poder pessoal. Essa satisfação é o subproduto do poder pessoal. O poder pessoal, ele gera essa satisfação, que é a autoestima. Você começa a se enxergar de outra forma quando você começa a fazer aquilo que você mesmo se propôs. Sabe por quê? Porque isso é a centelha divina. Qual é a diferença entre você e Deus?
né? A figura de Deus Por que existe a figura do monoteísmo, né? Um Deus só? Porque Deus necessariamente ele é ausência de defeitos e perfeição completa. Todas as qualidades e ausência de defeitos. Se você tiver dois seres que têm zero defeitos, ausência de defeitos e todas as qualidades possíveis, esses dois caras, essas duas personalidades serão a mesma pessoa. Por isso que Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a mesma pessoa. Socorro. E ele poderia se multiplicar nele mesmo milhões de vezes. Ele seria só, no máximo, uma pessoa. Então, necessariamente, para ele relacionar com alguém que não seja ele mesmo, ele teria que criar alguém inferior a ele, percebe? Isso é um boom na tua cabeça ali. E aí sou eu e você, muito inferior aos anjos, né? Vai ter gente que vai falar que a gente é superior aos anjos, beleza. Pequenos anjos, beleza. Mas qual é a diferença entre eu, que sou um ser falho, e Deus? Tudo que Deus fala que vai fazer, ele faz. É uma das características que o impedem de mentir. As pessoas falam assim, ó, mas ele é onipotente, ele pode tudo, mas ele não pode mentir, então ele não pode tudo, sabe? Tentam fazer umas pegadinhas, sabe? De maldade, sabe? Vamos lá, Deus não pode mentir. Se ele falar que esse microfone que eu estou usando agora, ele é tão poderoso, o poder pessoal dele é tão poderoso, no extremo do poder que existe, que se ele falar que esse microfone que eu estou usando para falar contigo é uma rosa, imediatamente esse microfone vai se transformar numa rosa e ele não vai ter mentido. Percebe? Sim. Então a diferença entre você e Deus é que o que Deus fala que vai fazer está feito. Pode contar como está feito, ou seja, ele tem palavra. Por isso que a gente pode se apoiar na palavra dele. Ele não é fiel a você, ele não poderia ser fiel a você. A Deus é fiel, você já escutou isso, né? A Deus é fiel. Deus não é fiel a você e a mim. Se ele for fiel a você e a mim, ele vai ser falho, porque na hora que eu estiver fazendo merda, ele for fiel, ele fez merda comigo. Né? Ele é fiel à palavra dele, percebe? Sim. Aí na palavra dele, ele te dá algumas garantias de que ele te ama, de que ele é um bom pai, de que ele, né? Na palavra dele, beleza. Isso não é sobre teologia, não é? Não se ofenda. Isso aqui é sobre poder pessoal. Uma vez que a palavra dele, que é a palavra do divino, ela é tão poderosa que tudo, absolutamente tudo que ele fala que vai fazer, ele faz, a autoestima dele é eterna também, é absurda. Ao ponto dele poder falar que, perguntaram quem ele era, ele falou o quê? Para Moisés na sarça ardente. Eu sou o que eu sou. Então, tu tem que chegar num nível de autoestima, e é possível chegar, porque Paulo chegou nesse nível de autoestima, que perguntaram para ele, para Deus, né? Quem você é na sarça ardente? Ele falou, sou o que sou. E Paulo falou assim, ó, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sacou? Então, pela graça de Deus, eu também sou o que sou. E o fazer e o efetuar vem de Deus. Vamos lá. Vamos parar um pouco com a teologia, vamos para o poder pessoal. Quer ter poderes absurdos e ser o que você é e poder dizer eu sou o que eu sou? Porque o ápice da autoestima é você dizer eu sou o que eu sou. Em qualquer contexto. Confere? Você não precisa se dobrar. Eu não preciso fazer um negócio que, na minha visão, é ruim. Por mais que o negócio seja bom para outra pessoa, para mim é ruim porque eu tenho um negócio melhor para alocar aquele meu dinheiro. E eu não preciso fazer esse negócio para agradar tal pessoa. Eu posso falar, eu sou o que eu sou trader, eu sou o que eu sou. E o cara vai se ofender, vai deixar de ser meu amigo. Eu não preciso dar dinheiro para ele, só porque eu sou rico. Eu quero dinheiro e tal. Já rolou, muita gente me pede dinheiro. Eu não dou para ninguém. Me pedia, né? E perdi a minha amizade. Perdi uma amizade. Tipo, teve gente que pedia dinheiro, falava que tava apertado lá no final do ano. Janeiro tava na praia comendo camarão, entendeu? Queria estar comendo camarão com meu dinheiro, entendeu? Sim. Só que tá aqui estudando, tá aqui na escola, nunca quis. Mas quer o quê? O fruto do trabalho aqui. E porque eu sou, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou, eu consigo falar não, e se a pessoa não quiser ser meu amigo, eu não sou refém de uma amizade. Eu posso viver sem amigo.
Eu não preciso de amigo para viver. Eu gosto de ter amigos. Mas se eu perder todos os meus amigos, paciência, entendeu? Desde que eu seja um bom amigo, eu fiz o que deve ser feito. Minha filha, ela não precisa me amar como um bom pai, porque eu sou o único responsável pela minha felicidade. Eu não sei se ela vai me amar com 30 anos, 40 anos. Talvez ela vire uma esquerdopata com o cabelo azul, tá amarrado isso aí, e odeia a paternidade e tal, não sei o quê. Não necessariamente eu tenho errado. Se eu tiver feito tudo certo e ela mesmo assim não me amar, eu vou continuar sendo o que eu sou. Não é isso que Deus faz? Ele faz tudo certo e mesmo assim existem pessoas que não o amam, ele não deixa de ser Deus. É óbvio que eu prefiro que ela me ame, eu vou fazer tudo certo para que ela me ame, para que ela, né, tenha um bom pai dentro das minhas falhas também, assumindo minhas falhas. Mas eu sou o que eu sou. Agora, o que ela precisa entender? Que todas as vezes que ela se propor a fazer algo, ela precisa fazer esse algo. Então você se propôs a fazer o gabarito, lá alguns tempo atrás falou que ia fazer todos os dias. Quando você não faz o gabarito, Gus, você acaba com a tua autoestima de trader. Tu não só dorme um dia a mais ou não faz aquilo que deve ser feito naquele dia. Você destrói, mina os teus pips. Por isso você perde pip quando você não faz gabarito. Se tu entender isso, cara, a necessidade de você construir tua autoestima através do poder pessoal, quem tiver em depressão, uma das saídas da depressão é fazer coisas com mínimas tarefas, começar a arrumar a casa, coisa que é pequena, qualquer um faria, e aquilo já vai dar começar a dar autoestima para a pessoa, entendeu? Ontem eu cheguei e eu não lavei a louça aqui, eu sou o responsável da louça, a gente tem máquina de lavar louça e tudo, tá. Eu cheguei, tava frio, cheguei tarde, fui treinar mais tarde, aí não lavei, tá lá a louça suja, né? E não é questão de ter empregado ou não ter, porque foi de ontem para hoje, eu de jeito nenhum eu vivi, sempre estive empregada em casa, dormindo em casa, eu não quero nem a pau isso aí mais, nunca mais, quero viver sem mesmo, sabe? E não teria alguém para lavar de ontem para hoje, beleza, talvez hoje aqui alguém fosse lá lavar, mas prefiro ficar em casa sozinho. Mas enfim, não é tanta louça assim também, mas, cara, não é a mesmo poder pessoal quando acorda e a louça tá limpa, porque eu me propus a sempre deixar tudo organizado e agora chegar lá e tá suja, entendeu? Então um dia que eu deixei de lavar louça, não vai acabar com a minha autoestima toda, mas é o começo de acabar com a autoestima. Se tu deixa acumular, né? Um dia que você se propôs a ser trader e fazer gabarito, não faz, porque não é um trabalho difícil. E aí vocês mentem para si mesmos falando que é difícil, mas não é. Na verdade, são indisciplinados. Só que a baixa autoestima te transforma em um mentiroso. Já percebeu isso? O cara que tem baixa autoestima, ele mente para si mesmo e para a sociedade. Quanto mais autoestima você tiver, mais verdadeiro você é. Por mais que você vá desagradar, você não precisa mentir. Você vira em qualquer contexto, mesmo sabendo que vai desagradar, você fala: eu sou o que eu sou, farei ou não farei. Entendeu? Aí vão te chamar de narcisista, vão te chamar de não sei o que, vão te chamar de várias coisas. Mesmo que você entregue lá resultados bons, que você seja uma boa pessoa, que você cuide do próximo. Não estou falando que a autoestima é ser egoísta, não é isso. Fazer o que deve ser feito é tratar bem as pessoas também. Mas não é estar com uma pessoa por pena dela, sacou? Então, poder pessoal. E aí te falta isso. Se você quiser construir autoestima gráfica, e você, aquilo que eu te falei, tu tem uma nota 7 ali, tecnicamente tu tem que levar para 10 e te falta autoestima, te falta rapport, te falta confiança na tua análise, você dá uma gaguejada. Não é para gaguejar não, é para tá lá, ó, firme. Ser um neurocirurgião gráfico. E assim o fome e o rara não vão te pegar, percebe? Sim. Poder pessoal, cara. Você já tem essa construção de poder pessoal no teu corpo, porque provavelmente tu era muito magro, aí tu tinha um complexo ali, que tu não falta academia, sacou? Isso é legal, não faltar academia. Só que nas questões de prioridade, a gente não tá falando de questão de saúde, né? Pra você ter gominho e um pouquinho de músculo é melhor do que ter milhões na conta.
vale mais. Porque tu não falta academia, mas deixa de fazer gráfico. Uhum. Verdade. E aí, isso não é uma decisão muito inteligente. Sacou? Uhum. O corpo, ele não vai te render dividendos. A hora que tu chegar no corpo perfeito que tu quer, se tu não manter, ele vai cair. A hora que tu chegar num nível X de dinheiro, nunca mais tu fica pobre, meu amigo. É só tu ter um mínimo de gestão financeira de gasto. Uhum. E eu não tô falando que o corpo não é importante. Eu sou profissional de educação física. Sou formado em educação física, pós-graduado. Amo, treino desde sempre. Fui gordinho por 3 no máximo 4 anos da minha vida, com uns 10 quilos acima do peso, máximo. Nem 10% da minha vida, o resto sempre fui trincado. Então, e hoje já tô bem, já tô com 86 novamente, tô ficando, o tiozão tá vindo, o shape tá vindo. Cara, então percebe assim ó, que o gráfico ele vai ter que ser, se você quer que ele seja a principal fonte de renda da sua vida, tu tem que tratar ele como prioridade, né? Com a mesma, pelo menos a mesma prioridade que tu trata o teu trabalho. E aí tu tem que se saber se você se contrataria ou se demitiria se você fosse um operador. Eu me contrataria fácil, meu Deus do céu. Eu me contrataria fácil, iria pagar mais nossa, ia querer muito se eu tivesse um fundo de investimento que eu fosse um operador do fundo se eu fosse, entendeu? Nessa dinâmica, você se contrataria mesmo? Imagina você chefe e o teu colaborador chegando lá fora do horário e deixou de ganhar, de fazer os trades porque dormiu demais. E cada dia com uma desculpa diferente. Porque as desculpas são infinitas. Não peguei por causa disso. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei. Aí como não pega o trade que devia pegar, aí força um trade fora de hora e perde. Não é isso que acontece? Uhum. Baixa autoestima. E essa baixa autoestima começa ali, ó. O cara chega atrasado e sabe que deveria já estar pronto para aquele mercado naquela hora e ele chegou atrasado. Percebe? Daí o cara vai que entrar na hora que ele Isso. chegou ali. É o oposto do poder pessoal. Ele não fez o que deveria ser feito, ele vai perdendo poder pessoal e ele vai buscar autoestima no mercado. Ele não vai conseguir ficar aquele dia sem operar. E outra, se ele ficar muitos dias sem operar, vai ter um grande problema, que é o problema do NA tipo 5, que não toma risco. A hora que passar muito tempo sem operar e ver os outros operando, ele vai do nada começar a tomar risco demais. E aí vai dar errado. Então é melhor ter um operador que toma risco, calculado, conta de simulação ou pouco dinheiro, e mesmo que perca, ele está aprendendo, porque ele está no jogo, está na arena, do que aquele que fica só olhando. Sim. Só que É, os dois têm que ter uma construção de poder pessoal e autoestima, porque o cara que está perdendo ali, que está clicando e está perdendo, ele precisa ter uma visão de longo prazo e uma visão de melhorar. Ele precisa de melhorar. O que eu preciso melhorar? Às vezes é melhorar tecnicamente, beleza, mas às vezes é a confiança técnica. É você fazer o que deve ser feito, construir tua autoestima, teu poder pessoal e tua autoestima. E você precisa disso, você precisa elevar tua resposta técnica a nível 10. Quando que eu vou ter uma mudança de contexto aqui? Tô comprado, fechou uma cabeça de pivô para cima. Cara, não existe, falando de gráfico um pouquinho, não existe estar comprado aqui, romper a cabeça de pivô e o cara liquidar, como você já fez. Isso não existe. Isso tecnicamente é errado. E o método Atos ele ofende um pouco as pessoas que não estão preparadas porque ela fala para você que você está errado. Dentro de uma geração de Paulo Freire que fala que não existe erro, que não existe o errado, é apenas uma outra forma de fazer o certo, né? Não existe método Paulo Freire no mercado financeiro. bom que ele demonstra isso pra ti, né? Ele demonstra para você e você vai ter que ir contra tudo aquilo que a educação aí fora vai a favor. Lá você não pode mais falar que o aluno está errado, você não pode, sabe? Aqui não, o mercado vem e te fala que você está errado, na cara, dura, assim, ó. E tá, cara. Aqui, cara, o objetivo é fazer dinheiro, não ser um guru. Então tu não precisa.
Tu não precisa de alguém te elogiando. Tu não precisa de alguém conversando com você lento, falando assim, ah, não, tudo bem você ter errado esse trade. Tudo bem nada, meu amigo. Não deveria ter errado. No nível de operador que você tem, não deveria ter feito isso. No nível de tempo que você está dedicando, não deveria ter feito isso. Deveria ter feito o que era certo. É a mesma coisa um atleta de ponta chegar lá e perder para um atleta que não é de ponta, porque ele errou. O treinador dele, se fosse um Bernardinho da vida das seleções de vôlei campeões olímpicas e mundiais, era assim, não era para vocês são atletas melhores do que isso, não era para você fazer isso, você tem um desempenho melhor, você desempenhou mal, não é para ir por esse caminho, é outro caminho, entendeu? Uhum. Tu tem que desempenhar a nível do teu esforço. Então você é um trader que está se esforçando, você está aqui, você acordou já tem um tempo, está se dedicando, está esforçando e precisa construir teu poder pessoal, mas tem erros que não pode aceitar. É aquele lance daqueles trades que eu mapeei para vocês, o trade que deve ser feito. Então, se no seu horário operacional der um trade que deve ser feito, você tem que fazer. E se não fizer, tá errado. Não existe passar a mão na cabeça e não fiz e tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque a falta desse trade que você não entrou no sinal, você não foi um robozinho, vai te fazer falta mais para frente. Entendeu? Sim. Então não fazer o que deve ser feito, que é entrar naquele trade, é errado. E as pessoas acham que não, pelo menos não perdi. Não é pelo menos não perdi. Você estava lá e não pegou e era para ter pego. Ai, mas dessa vez eu não estava lá. Tá errado também, porque dentro do teu cronograma era para tu estar lá e tu não tava. Então, a gente entra naquele final que é assim, ó, não preseparás. E se presepares, não justificareis. E pode perceber, quem está perdendo PIP tem muita justificativa. Ah, e hoje eu não operei porque tive tal coisa para fazer fora na Matrix, tive tal coisa para fazer. É sempre alguma coisinha, entendeu? Uhum. Só que de quem é a responsabilidade para resolver essas coisinhas e criar uma rotina? Que não é fácil criar rotina. É dele, é da pessoa, ela tem que arrumar a vida. Percebe? É de responsabilidade de cada um arrumar a sua própria vida. E através de arrumar a sua própria vida, arrumando as coisas externas da tua vida, você arruma a tua vida interna. E é por isso que Victor Fahrenheit tinha aquela frase: todo babaca tem uma vida tribulada. Porque ele está sendo babaca principalmente com ele mesmo, mas também com as pessoas que ele ama. Por quê? Um pai de família que gasta mais do que pode com bebida, ele está sendo muito babaca com a família dele, com os filhos dele, sacou? Sim. Então, se tu tá sendo babaca, tu vai tendo uma vida atribulada. Só que tu pode ser mais babaca ou menos babaca. Não fez o que deve ser feito, tá sendo babaca, cara. Imagina, criamos um acordo, eu e você. Você me pagou aula particular. Eu vou e não te entrego essa aula particular. Não tô sendo babaca? Quebrou um acordo. Agora, por que você pode quebrar acordo com você mesmo e não se achar um babaca? Uhum. E não é questão de treinar musculação ou não. Só. No lance ali de musculação que eu falo, que eu falei ali, tá treinando, pô, pra musculação você tem disciplina, pra trade não tem. Então vou deixar de ter disciplina pra musculação? Não, continua com a disciplina da musculação e vai pra disciplina do trade, e vai pra disciplina do sono, e vai pra disciplina do namoro, vai cuidar da tua vida, cara. Construir esse poder pessoal, construir essa autoestima, deixar de ser babaca, deixar de ter uma vida atribulada, fazer o que deve ser feito, mesmo que seja gabarito. E é simples fazer isso, cara. E fazer quando principalmente não quer fazer. Porque ir pra academia quando não quer fazer, você vai. Aí ainda fica mal se não vai, né? Ainda fica mal se não vai. E deixa o trade como secundário. Só que quer que o trade seja algo que gere algo prioritário. O quê? A maior fonte de renda da sua vida. Uhum. Não existe espaço para incoerência. Ou você é coerente e obtém lucro, ou você é incoerente e obtém perda no mercado. É dessa forma. E eu não sou o criador das regras, eu sou só um mensageiro. Tem gente que me odeia porque eu trago essa mensagem. Quantas vezes tu não viu as pessoas me odiarem por eu trazer a mensagem que é a real? As pessoas acham que quando eu falo para ela que o caminho que ela tá indo não vai dar certo, porque eu sei que eu tenho 20 anos de experiência, eu não sou qualquer um.
Não sou qualquer um que tá dando uma experiência, que tá dando um pitaco. Não sou pitaqueiro. Eu tenho minha vida dedicada nisso. Eu falo, ó, esse caminho vai dar errado, a pessoa acha que eu tô indo contra. Você vê que a pessoa tem baixa autoestima. Ela acha que eu tô duvidando dela. Eu não tô duvidando dela, eu tô falando que ela não vai, que ela tem que mudar o caminho. Não tem aquele áudio daquele cara lá que me mandou, que há um tempo Uhum. atrás eu falei, ele falou que ia fazer não sei o que, roubou que não sei o que, fora do método, né? Nem foi meu aluno. Blá, blá, eu falei, cara, isso aí tu não vai conseguir, cara. Arruma um emprego, esquece mercado, desse caminho aí não vai dar certo para você. Não vai dar certo. Ele falou o quê? No áudio, falou que eu estava certo, que anos se passaram, que aconteceu exatamente como eu falei para ele, que eu fui o único que falei a real para ele e que ele ficou puto comigo na época achando que eu tava duvidando dele. Eu não tava duvidando dele não, cara. E a vida dele ficou atribulada. Por quê? Porque ele foi babaca. Eu tava orientando ele a construir primeiro uma estrutura, já que ele não queria comprar conhecimento, ele queria ele mesmo construir conhecimento, o que é uma burrice, tá? Sai mais caro você construir conhecimento do que tu comprar conhecimento hoje em dia, não é não? Uhum. É uma burrice tremenda. Conhecimento hoje é a coisa mais barata que tem. E aí, enfim, construção de poder pessoal, construção de autoestima. Então tu precisa estabelecer uma rotina inegociável, cara. Porque você é o único responsável pela sua felicidade. Você tem que ser assim, ó, você vai ser xingado, você vai ser chamado de viciado nas paradas, igual teu professor falou que tu é viciado no mercado. Não é viciado, não, é teu trabalho, cara. Você é viciado em fazer bem feito. Aí quando você estiver no shape, você tá botando o shape aí, você era bem magrinho, agora você tá botando o shape legal, tá cada vez melhor. Daqui a pouco tu vai estar com um puta shape. A galera vai falar que tu é viciado em academia, sacou? Que tu é otário. Uhum. Aí tu trata bem tua mulher, lá vocês têm um relacionamento que de fora aparenta ser bem legal, mas somente quem tá de dentro sabe. Cara, daí vão falar assim, ah, mas ele é otário, tá jogando a vida dele fora com uma única mulher lá, sacou? Não é? Não tá curtindo a Uhum. vida. Aí tu não enche a tua cara de droga, você é careta, tá vendo? Aí quando você ficar rico, vai falar que tu não tem que gastar, que é bom gastar, que tem que gastar, que acumular pra quê? Disse o cara que tá cheio de dívida e correndo pra lá e pra cá, sacou? Acumular pra quê? Que não sei o quê. Aí vai tentar sempre tirar você do trilho, cara. Por quê? O Warren Buffett estava certo. Não é a vaidade que move o mundo, é a inveja que move o mundo. Então a única forma de você se blindar contra o mundo, que é a inveja pura, é você saber quem você é. É você ter autoestima. É você poder olhar pra porra do mundo e falar assim: eu sou o que eu sou. E vão ter que me engolir. Querendo ou não, vão ter que me engolir, porque eles não têm capacidade de fazer com que você deixe de ser quem você é. Pronto. Tendo esse nível de autoestima, acabou, cara. Não somente o trade vai dar certo, como tudo, absolutamente tudo que tu se propor a fazer vai dar certo. Percebe como isso é mais importante do que o próprio trade em si? Sim. Absolutamente tudo que você se propor a fazer vai dar certo. E aí, no longo prazo, né, entre erros e acertos, vai dar certo. E aí, nesse caminho, você vai se aproximar da semelhança daquela fagulha divina. É aí que você começa a ser pequenos deuses na Terra. Co-criador. Porque tu faz acontecer. Lógico que daí vai ter que tratar soberba, vai ter que tratar essas outras coisas ali, entender, né, que realmente eu sou o que eu sou, e Paulo entendeu, eu sou o que eu sou, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou, ele falou, ou seja, ele falou, eu sou um privilegiado. É mais difícil pro cara que tá na favela? É. Eu tive privilégio, você teve um privilégio de me conhecer, de ser seu vizinho, de estar te ensinando, de gastar esse tempo todo contigo, que o outro cara não teve e vai perder no mercado. Então tu não é melhor que o cara, entendeu? Tu teve mais sorte, foi a graça de Deus que te colocou nesse caminho e tu aproveitou a graça de Deus para fazer o que deve ser feito. Ou seja, tu honrou a graça de Deus, entendeu? O cara que não teve contato com o Diegão aqui, e eu também que tive contato, não fui eu que criei essa técnica, eu também tive, pela graça de Deus, tive a oportunidade de aprender isso.
e outras pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender isso, não quer dizer que eu sou melhor que eles, meu amigo. Eu tive mais oportunidade, tive mais privilégios do que eles, mas eu fiz acontecer. Eu mereço porque eu fiz acontecer também, sacou? Sim. Mas, cara, não dá pra concorrer. Às vezes, outra pessoa que tivesse tido a oportunidade que eu tenho já teria feito bilhões. Teria feito melhor, mais disciplinado. Beleza. Não é uma competição. Eu espero que você, pela graça de Deus, seja o que você é. Eu espero que esse outro, pela graça de Deus, seja o que ele é. E eu quero, e eu serei, pela graça de Deus, e eu sou. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E independe a opinião do outro. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Independe se o mercado vai subir, cair ou ficar de fora. Independe se eu tô com dinheiro ou não tô com dinheiro. Entendeu? Eu sou o que eu sou. Se der uma guerra e eu ter que fugir sem nada, sem um centavo, eu, minha família, ser refugiado em um outro país e ter que começar do zero lavando prato, beleza? Difícil eu começar do zero lavando prato porque tem conhecimento que eu carrego comigo. Por exemplo, educação física. Todos os seres humanos do mundo vão ter que aprender a treinar. Então eu consigo ensinar qualquer pessoa, um indiano, a um inglês, a um africano a agachar. Eu consigo ensinar, né? Eu domino a língua universal, que é o inglês. Tá vendo? Tudo me gera autoestima. Se der uma guerra, meu amigo, eu sei artes marciais. Eu posso ensinar jiu-jitsu, karatê, kickboxing. Muita gente quer aprender a se defender. Você deveria aprender a se defender, porque isso vai gerar autoestima pra você. Entendeu? Gera autoestima, gera senso de qualidades boas. Por exemplo, tu só tem uma forma de... Todas as vezes que eu tô na tua frente, eu exerço misericórdia para com você, porque se eu quisesse, eu te matava. Percebe isso? Com as mãos. Consigo te matar com as mãos. E aí, cara, ter esse poder de não te matar porque eu não quero, é óbvio, tu não merece e tal, mas todo homem devia ter, cara. Tu devia ter isso aí, essa qualidade dessa autoestima pra daí exercer misericórdia. Tu não pode falar a mesma coisa. Se você me ofender e eu não quiser te matar, eu não quiser quebrar tua cara, foi uma qualidade minha, porque eu poderia quebrar tua cara, percebe? Agora, se eu te ofender, só vai te restar não fazer nada. Isso não vai ser uma qualidade, pode ser uma frouxidão, porque você não poderia fazer nada mesmo. Percebe? Então, eu acho que você deveria aprender uma arte marcial. O mundo é mau. E ela vai te ajudar a ser trader. Não falta tempo. Falta tempo. Beleza, eu sei. Mas é só pensar fora da caixa e você encontra. Com certeza tu conhece alguém que é bom de ensinar arte marcial. Mas percebe, se eu tiver que sair daqui e ser refugiado e ter que lavar prato, eu só te mantive o contexto que eu construí minha autoestima de forma que dificilmente, se eu fosse refugiado, eu ia lavar prato, né, por muito tempo. Ia lavar prato, daqui a pouco já ia construir uma carteira de clientes de treinamento físico, uma carteira de clientes de artes marciais que fosse, sacou um dojozinho, alguma coisa, sem me comunicar, porque aprendi a língua universal que é o inglês, né? Sou fluente nela. Eu fui atrás disso aí tudo, tá? E aí, mas beleza, vamos supor que não tivesse nada disso e tivesse que recomeçar. Eu tenho a capacidade de operar qualquer mercado. E eu não preciso no meu negócio de muito dinheiro para começar. Se eu começar com $50 já é um começo. Então não é o dinheiro que eu tenho que me faz ser o que eu sou, entendeu? Ter ou não ter esse dinheiro não me faz ser o que eu sou. Ter ou não ter as coisas não me faz ser o que eu sou. Existem pessoas ricas com baixa autoestima. O que de fato constrói autoestima? Fazer o que deve ser feito. Então eu vou fazer o que deve ser feito aqui, num conforto da minha casa, da bela casa que eu tenho, numa cidade bela, que eu construí tudo. Vim aqui para uma cidade, escolhi, morava em uma cidade grande, morava em Brasília, escolhi vir para uma cidade interior, para ter a vida que eu tenho exatamente hoje. E estou escolhendo ir para o litoral. Hoje eu moro de segunda a quinta-feira em Blumenau, de sexta a domingo em Itapema. Estou fazendo uma transição para, em breve, em poucos anos, morar
na praia 100%. Com a transição. Tô escolhendo fazer isso. Quando eu chegar lá, as pessoas vão falar, que sorte que você tem. Tô construindo isso, entendeu? Tem um plano, tem uma meta, tô construindo. Percebe? Mas não é isso que fala que eu sou o que eu sou. O que mostra que eu sou o que eu sou? É fazer o que deve ser feito. Então, se me tirar, se eu perdesse tudo e fosse eu e minha família por um que também foi uma construção minha e da Micaela, a nossa família, foi uma construção nossa. Quantas vezes me falaram que eu tava jogando minha vida fora? Tava solteiro, não queria me relacionar com ninguém porque não tinha encontrado alguém que eu queria. E falaram, tá jogando tua vida fora. Agora eu tô aí, muito bem casado, feliz. Bem feliz mesmo. Fosse para reconstruir tudo. Não preciso de dinheiro para eu ser o que eu sou, entendeu? Eu preciso só saber que eu faço o que deve ser feito. E é isso que você precisa, cara. Você precisa dessa confiança de que você vai fazer o que deve ser feito. Às vezes você não confia nem que você vai fazer o que deve ser feito. Você fica com medo do futuro, sabe por quê que você fica com medo do futuro? Porque você não confia que você vai fazer o que deve ser feito. Aí fica com medo do futuro. No longo prazo eu venci, cara. No longo prazo você venceu. Várias coisas eu venci no curto prazo também, mas é que a frase é no longo prazo eu venci, entendeu? Qualquer coisa, no longo prazo eu venci, meu amigo. Porque sou disciplinado, porque eu sei o que eu faço, eu sei que eu sigo, eu sei quem eu sou. Entendeu? Tu tem que ter essa capacidade de ver que no longo prazo você venceu. Percebe? E aí acabou. Tu chegou nisso aí, tu venceu, cara. Chega nesse flow de entender que por que no longo prazo você venceu? Porque você faz o que deve ser feito, cara. Perfeito. E aí é o segredo do sucesso. E aí quando você não faz o que deve ser feito, você fica com medo do longo prazo. Você fica com medo, se isso aqui não der certo, não tem como isso aqui não dar certo. Cara. Até porque isso aqui é vai ser a minha principal fonte de renda, no caso eu tô falando pra você, né? Enquanto isso eu vou fazer outras fontes de renda, ela não vai ser a única. E ao invés de jogar meu tempo com Netflix, eu vou jogar meu tempo com gráfico. Porque se tu desistisse de ser trader hoje, esse tempo que você gasta estudando, tu ia gastar com Netflix, cara. Sim. Tu não ia gastar esse tempo construindo riqueza com outra grande ideia, uma big idea. Não. Provavelmente, as pessoas que desistiram de ser trader, elas gastaram o mesmo tempo que elas usavam estudando com Netflix. Entende? A força disso que eu tô falando? Uhum. É isso. Bom, Gus, vamos ficar por aqui. Você precisa trabalhar nessa. Você já está trabalhando, tá? Você já está trabalhando, mas você precisa enfatizar mais esse poder pessoal, trabalhar mais nisso aí, organizar o teu exterior da tua casa, tudo, desde louça, tuas coisas, tudo bem organizado, cuidar das suas coisas, suas roupas, tudo. Cuidar do seu namoro, cuidar do seu corpo, cuidar do seu gráfico. Cuidar do seu gráfico como prioridade, entendeu? Uhum. Fazer o que deve ser feito e criar essa autoestima de poder pessoal. E aí acabou, não interessa se tem pouco dinheiro, se tem muito dinheiro. Vai dar certo, no longo prazo tu venceu se você fizer isso. É só fazer isso desse jeito. Por isso que quando você faz o gabarito, dá certo. Quando você aí faz gabarito, dá certo. De repente desleixa de fazer gabarito, começa a perder. Sim. Todas as vezes que ficar sem fazer o gabarito, se desconectando do gráfico, o cara se desconecta do gráfico e ele começa a perder. Isso eu já falei várias vezes, você sabe que eu falo isso, então como é que você faz? Faz gabarito todo dia, pronto. Vai ficar conectado com o gráfico. Quer dizer que não vai perder um trade ou outro? Não, não quer dizer isso. Mas vai dar certo. No frigir dos ovos vai dar certo. Isso. Beleza? Deixa eu dizer, valeu, obrigado pela aula aí. Grande abraço, até a próxima. Grande abraço, tchau.